quarta aliança é a aliança noaica, aliança feita com Noé, não é? Aqui a gente tem a primeira menção de aliança na Bíblia, mas você percebe que a ideia da aliança já tinha sido mencionada anteriormente, como a gente já te falou. Então aqui ela foi feita com Noé e toda criatura após o dilúvio, não é? Essa aliança ela é incondicional, é uma promessa de Deus de que a terra nunca mais seria destruída com um dilúvio novamente, através de todas as gerações vindouras. O sangue da aliança, Noé sacrificou, ele fez ofertas queimadas de aves e animais limpos. Então, aqui a fé no sangue substitutivo é evidenciada. Então, o mundo foi condenado e o sangue da aliança se torna a evidência dessa morte. Então, o selo da aliança foi exatamente o arco-íris, né? O arco-íris que a gente vê até hoje. Esse arco-íris e qualquer referência ao arco-íris que nós vemos na Escritura, ele atesta, ele aponta para o fato de Deus é Deus que guarda a sua aliança. Amém? A quinta aliança é feita com Abraão, é a aliança abraâmica. As palavras ou promessa dessa aliança é que Abraão é o pai de todo aquele que quer, ele é o pai da fé. Né? Abraão é o pai da fé, porque ele creu. Deus o chamou em sonho para fora da tenda, apontou para o céu e falou assim, olha as estrelas do céu, você não pode contar, é assim que será a sua descendência. E Abraão creu. Ele creu mesmo sendo idoso, mesmo sua mulher sendo estéril. Ele creu contra a esperança. E isso foi imputado a ele como justiça. Ele foi justificado através da fé. Isso é lindo para nós. Não é o que você faz ou deixa de fazer, mas é quando você crê nas palavras do Senhor. Então a palavra da promessa aqui, não é? É evidente que a palavra principal aqui é que a salvação viria através de Cristo, que era o descendente, né? Através de Abraão, era a semente de Abraão. Jesus veio da semente de Abraão. Então essa era a promessa e a palavra dessa aliança feita com Abraão. O sangue, evidentemente, que foi a oferta designada por Deus, aqueles 5 sacrifícios mencionados em Gênesis 15, que ele então cortou os animais ao meio, colocou os pedaços, e Deus e Jesus, porque Deus não pode estar com o pecado, e Abraão era homem, né, sujeito a pecado, e ele então colocou um pesado sono sobre Abraão, e evidentemente nós temos agora aquele que nos representa, que é o nosso sumo sacerdote eterno, que é Jesus. Então ambos, a tocha e a labareda, que é Deus e Jesus, como sumo sacerdote, eles andaram através dessas peças de carne. Então, quando você anda através dessas peças de carne, você vê um símbolo, o símbolo da eternidade, porque a aliança com Abraão, ela é eterna. Ela é eterna. Amém? Então, esse foi o sangue derramado através do sacrifício. E o selo da aliança, Deus simbolizou através da circuncisão. Mas o selo evidente foi a oferta que Abraão fez do seu filho Isaque, o único filho que Deus deu para ele. Deus pediu como sacrifício. E ele levou o menino. E ao levantar o cutelo, Deus falou, para. O cordeiro está ali. Eu entendi que você ia ofertar, mas eu vou ofertar o meu filho, Jesus, que vai cumprir toda essa aliança que nós temos. E essa ideia é através da circuncisão. Né? A circuncisão aí, ela vem através, para mostrar, ela aponta para a circuncisão do coração, do espírito, não da letra ou da carne, mas do espírito. Amém? Então, essa é a ideia. E a sexta aliança, ela fala da aliança mosaica, aliança com Moisés, né? Essa aliança ela foi feita com o povo de Israel. Ela é condicional, porque as palavras que Deus fez a aliança, ele resumiu em 10 mandamentos. Né? Depois, evidentemente, foi ampliada nos livros da lei. Okay?
Mas essa aliança ela envolvia uma questão de dieta, uma questão de guarda de sábados, de dias festivos, uma série de regras que você já aprendeu no seu seminário. Essas regras, esses dias, tudo isso faziam parte dos termos da aliança. Por isso que ela é condicional. Vocês cumprem e eu vou cumprir a minha parte. O sangue da aliança, evidentemente, era o sacrifício de sangue. Então, é uma aliança de sangue. O sangue da aliança era aspergido sobre o povo e, evidentemente, no livro e o livro da aliança, ok? O selo dessa aliança, ela tinha como selo o dia de sábado. Então, por que nós não hoje cumprimos mais o sábado? Porque essa aliança, ela já passou. Nós estamos numa nova aliança, não é? Então, o selo da aliança era o cumprimento do sábado, entende? Esse selo foi claramente estabelecido como aliança do Senhor. Ela apontava para o verdadeiro sábado ou descanso que seria encontrado em Cristo. Amém? Depois, nós temos a aliança palestiniana, que é a aliança da nova terra, da terra prometida de Canaã, lá na Palestina. Não é? É evidente que ela tem a ver com a aliança mosaica. Ela está ligada à aliança mosaica. Não é? Por isso que muitas vezes nem sempre ela é reconhecida como aliança. Mas em Deuteronômio 29:1, ele torna claro para nós, porque ele afirma: são estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Então, lá no Sinai, ele fez uma aliança. Então, essa palavra de Deuteronômio 29:1, ela confirma que essa aliança é uma nova aliança chamada de aliança palestínica ou palestiniana. Amém? Então, essa aliança ela é feita com a geração que estava prestes a entrar na Terra Prometida. Amém? Então, evidentemente que também, ligada à aliança mosaica, é uma aliança condicional. Bênçãos e maldições, após entrar na Terra Palestiniana, estavam ligadas à obediência do povo. Amém? Por isso que ela era condicional. Se eles não cumprissem, eles seriam expulsos. Olha só, que interessante. Juntamente com Deuteronômio 28 e 29, é que fala, se você não fizer, você vai ser expulso da terra que eu te dei. E você vê isso na história do povo de Israel, não é? Sendo expulso da sua terra, da sua cidade. E só em 1948 que Jerusalém foi restabelecido novamente. Mesmo assim, ainda tem invasores lá na terra, não é? Mas o sangue da aliança palestiniana é o dia que a nova geração de Israel entrou na terra de Canaã. Esse foi o sangue, porque aí ele levantou 12 pedras na entrada da terra de Canaã, quando ele atravessou o Jordão, e lá ele ofereceu o sacrifício. Então esse foi o sangue da aliança palestiniana. Evidentemente que o selo da aliança sobre a terra seria evidenciado nas primeiras e nas últimas chuvas. Então, bênção e fecundidade pelas chuvas foi o selo que Deus deu. Faltou chuva, é maldição. É porque vocês estão desobedecendo. É porque vocês não estão cumprindo o acordo da aliança. Não é? Chuva abundante é porque o povo estava adorando ao Senhor de fato. Amém? E essas chuvas, elas apontam para o derramamento do Espírito. Amém, gente? Isso é importante a gente lembrar. Uma oitava aliança é a aliança davídica, feita com Davi. Não é? Olha só que coisa linda. A aliança que Deus fez com Davi, nas palavras e promessas dessa aliança, foi uma aliança incondicional, é graça, né? Por uma implicação que foi uma parte integrante da aliança abraâmica. Ela tem ligação com a aliança de Abraão, porque o descendente de Abraão que, evidentemente, cumpriria a aliança, e Davi faz parte dessa descendência. Então, é uma aliança que tem a ver com a aliança de Abraão, amém? E a aliança davídica foi que envolveu a vinda de Jesus, através da casa de Davi, da raiz de Davi, a descendência de Davi, amém? Isso é maravilhoso. Então ele vai reinar como um rei para todos sempre, assim como Davi reinou naquele período, não é? Jesus vai reinar para sempre. O sangue da aliança, é evidente, tem a ver com o sangue das ofertas, não é? O sangue dos sacrifícios. Evidentemente que a gente vê isso claramente no regresso da Arca da Aliança para a casa de Deus. Ele tentou de um jeito humano, não deu certo.
O Uzá foi morto ali quando ele tentou segurar a arca na carroça, não é assim que Deus manda. Depois ele deixa essa arca na casa de Obed-Edom, e aí ele manda os escribas darem uma olhada, e eles veem, a arca tem que ser levada através dos levitas. E aí Davi vai buscar essa arca, e enquanto essa arca ficou na casa de Obed-Edom, a casa dele foi grandemente abençoada. Esse é um princípio que nós falamos para você, que é anfitrião de uma célula. Meu irmão, quando nós falamos para você ser anfitrião, o que nós estamos falando para você é levar a arca da aliança lá para sua casa. Olha o significado espiritual que isso tem. Olha a bênção por trás desse ato de fé. Não é fácil ter uma célula na sua casa, não é fácil ser anfitrião, porque você tem aquele compromisso semanalmente. Tem que limpar, tem que cuidar da casa, não é fácil. Mas olha só que coisa linda por trás dessa ideia. Existe um princípio espiritual. Eu vou receber a arca da aliança na minha casa. As bênçãos da presença do Senhor na minha casa, elas virão. Pode ser que você enfrente lutas no início. Por quê? Porque o diabo não está satisfeito com o compromisso de você levar a arca da aliança. Mas, irmão, creia. O Senhor é maravilhoso. E uma vez que a arca está na sua casa, as bênçãos do Senhor vão multiplicar na sua casa. Tem várias maneiras de você levar a arca, mas uma delas é sendo anfitrião de uma célula. Eu desafio você a ser um anfitrião. Amém? Receba uma palavra, receba a unção, receba o poder aí na sua casa. Você já pensou quantas almas podem ser salvas através lá da sua casa que Deus te deu de presente? Isso é maravilhoso, irmãos. Muito bem, o sangue dessa aliança, então, não sei se você se lembra, quando Davi, ele tirou a arca da casa de Obed-Edom e os levitas foram levando, a cada 6 passos ele fazia um sacrifício. A cada 6 passos ele fazia um sacrifício. Quantos animais foram sacrificados? Mas a gente torna evidente o sangue da aliança que Deus fez com Davi. E o selo, não é? Ele, assim como ele fez com Noé o arco-íris, para ser o símbolo da aliança, Deus aqui utilizou o sol e a lua para ser o símbolo do selo da aliança de Davi, com Davi. Amém? Então Deus prometeu a Davi que enquanto o sol e a lua existissem, a semente de Davi iria se sentar sobre o seu trono. Olha que coisa linda, a semente de Davi é Jesus. Amém? Então ele tem um cumprimento de Jesus. Jesus é o próprio sol da justiça. Amém? Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele que vai governar sobre as nações. Amém? Aleluia. E agora, nós temos a última aliança, que é a nova aliança. Isso é maravilhoso. Jesus é a nova aliança. É personificada nele. Ele é o mediador da nova aliança. A nova aliança é de graça e é eterna. Jesus é a própria graça. Gente, ele é maravilhoso. Então, essa aliança é a consumação de todas as alianças anteriores. E tem gente que ainda não crê na Bíblia. Você já imaginou? Cada livro foi escrito por homens ou mulheres diferentes. Foi escrito em tempos diferentes. Foi escrita numa linguagem diferente. Foi escrita com culturas diferentes. E todas elas vêm crescendo aos poucos para cumprir em Jesus a nova e eterna aliança. Então, gente, isso é espetacular. Por isso que Deus tem um propósito eterno. E ele se cumpre em Jesus para nos restaurar completamente, nos ressuscitar com ele. Espiritualmente nós já estamos assentados com ele para um relacionamento eterno. Deus está te chamando para um relacionamento eterno com ele. Para de ficar olhando para você, para de ficar olhando para as circunstâncias, para de ficar olhando para os problemas, para de ser natural, seja espiritual, viva de forma espiritual. Isso é lindo. Qual foi o sangue da nova aliança? O sangue derramado por Jesus na cruz. É fácil demais a gente entender. O sangue de Jesus é o sangue da nova e eterna aliança. Isso é lindo. Todos os sacrifícios anteriores das alianças feitas apontavam para o sangue da nova aliança. Apontavam para o sangue de Jesus. Esse é o sangue da eterna aliança. O sangue do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Amém?
Então, Deus nunca irá retornar para o sangue de animal agora, porque ele tem o sangue do seu Filho amado. E o selo dessa aliança? O selo é o batismo com o Espírito Santo. Ele sela a nova aliança. Né? O Senhor Jesus tinha um selo de Deus sobre ele. Se você ler lá em Atos 10, 38, fala assim, Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. Olha que coisa linda. João 3, 33 e 34, não é? Ele recebe o selo de Deus. Quando Jesus foi batizado, a pomba apareceu no céu. Esse é o meu filho amado que tem prazer. Ela significa o Espírito Santo, é o selo dessa nova aliança. Amém? Deus nunca tomou selo de nenhuma outra aliança para colocar sobre outra. Cada aliança tinha o seu próprio selo distintivo. Mas todos os selos anteriores apontam para o selo da nova aliança. Todos eles apontam para o selo da nova aliança, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, percebe como a Bíblia é rica e maravilhosa e ela vem crescendo cada vez mais até mostrar para nós que todos os princípios apontam para um só. Né? Então, nós precisamos entender isso ao utilizar esse princípio da aliança. Não é? Tem alguns exemplos aqui para nós, por exemplo, Apocalipse 2:7, Apocalipse 22:14, ele aponta para a aliança edênica, lá do Éden. Vou ler para você. Apocalipse 2:7 fala, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha, onde nós temos isso? Lá naquele selo do Jardim do Éden. Então aqui está montando a aliança edênica para você. Edênica para você. Apocalipse 22:14 fala, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Onde está a árvore da vida? Lá no Éden. E ela volta de novo aqui para Apocalipse, que é o próprio Jesus. Isso é lindo, não é, gente? Isso é um exemplo para você chegar na interpretação de forma correta dos versículos. A gente tem que basear nas alianças que nós conhecemos. Amém? Então isso é lindo demais. Tem um outro exemplo aqui para você, em Romanos 16:20, fala assim, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Qual é a aliança que menciona isso? Onde é que nós encontramos isso? Na aliança adâmica. Lembra que ele falou lá para Adão e Eva que iria pisar na cabeça de Satanás? Coisa linda, né? Então, nós podemos relacionar a palavra de Deus, lembrando das alianças, para a gente entender qual é o fundo do relacionamento de Deus que ele quer propor para a gente através da aliança. Tem um outro exemplo aqui em Apocalipse 4:3 que fala assim, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então, aqui Apocalipse está mostrando o sinal daquela aliança feita com Noé. Olha que coisa linda. Então a Bíblia é repleta desses exemplos. Aliança abraâmica, olha aqui, Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo as promessas. Amém? Então, gente, é engraçado que é impossível interpretar corretamente o versículo sem um conhecimento do que está envolvendo a aliança abraâmica. Então você tem que lembrar dos princípios e devagarzinho você vai se acostumando com isso. A aliança mosaica, em Gálatas 4:10, fala assim, guardais dias e meses e tempos e anos. Então, Gálatas, ele está evidentemente repreendendo o povo, não é? Porque o povo queria deixar a nova aliança para ficar guardando os dias. Ou seja, aqui Paulo está fazendo o povo relembrar da aliança feita com Moisés. Isso foi a aliança mosaica. Falei, gente, vocês estão querendo viver debaixo da aliança mosaica? Sendo que Jesus já veio, ele é a nova aliança, ele é a graça. Vivam, pois, sob a nova aliança e não na antiga aliança. É isso que Paulo está mostrando aí aos Gálatas, né? Então, é interessante. Quando você lê a palavra, você vai relacionando ela às alianças anteriores. E isso vai fazer para você um renovo na palavra. Você vai dizer, não, peraí, eu não posso viver através desse princípio. Esse princípio foi uma aliança que foi feita lá atrás. Eu vou viver no princípio da nova e eterna aliança com Jesus. Você quer ver a aliança palestina, que está lá em Jeremias 25:11, tem um exemplo. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Por que está relacionado
a aliança palestínica? Porque lá na aliança palestínica, que era condicional e que era ligada à aliança mosaica, era o seguinte: eu vou te colocar na nova terra, em Canaã, mas é assim, se você cumprir, você permanece, se não, eu vou te expulsar. Olha Jeremias profetizando e aconteceu exatamente isso. A gente já mencionou para você que eles foram expulsos da terra deles. Amém? Que o Senhor possa te abençoar ricamente com essa palavra das alianças, que ao ler a palavra de Deus, você possa entender onde você está, qual aliança você está vivendo, qual é o resultado de todas essas alianças para chegar na nova e eterna aliança. Amém? E aí tem vários exemplos, você pode seguir, não é? Mas eu quero lembrar você, lá em Jeremias 31, fala o seguinte: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Entenda que Israel e Judá não aceitaram. Essa aliança veio para nós. Nós hoje temos uma aliança com o Senhor, porque Ele estendeu essa aliança para nós. Desfrute. Desfrute da presença do Senhor. Viva na presença do Senhor. Nós somos limitados, precisamos de sabedoria. Eu tenho pedido a Deus todos os dias: me dá sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria. Como eu preciso da sabedoria do Senhor. Eu quero viver o espiritual. Eu não quero mais viver sobre o natural, nem sobre o carnal. Essa é uma oração constante que nós temos feito para nos aproximarmos mais da essência de Deus, da vida de Deus. Desfrutar plenamente do relacionamento com Deus. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa derramar sobre você graça sobre graça nesse tempo de tantos desafios que nós temos. Deus te abençoe.